Meus irmãos, chegamos hoje, capítulo 4 de Efésios. Hoje o nosso texto, dos versos 25 a 32. E vamos falar como o Evangelho transforma as nossas vidas e os nossos relacionamentos, como isso está vinculado. O Evangelho primeiro começa mudando a cada um de nós. E quando cada um de nós é alcançado pela graça e está sendo transformado, os nossos relacionamentos também são transformados. Não comece pelos relacionamentos. Comece com você diante de Deus e eu diante de Deus. Quando o Evangelho nos alcança, é natural que os nossos relacionamentos, a começar pelos mais próximos, que é a nossa casa, e se estendendo para as igrejas, para a vida da igreja e tudo mais, haja mudança específica, meus irmãos, porque se tem uma coisa que não existe é santidade na teoria, na santidade abstrata. Eu tenho procurado viver em santidade, mas não aparece nada na minha vida. Eu continuo tendo a mesma vida, o mesmo costume, é uma santidade abstrata, é fantasiosa isso. Paulo combate isso aqui. Nós estamos vendo aqui, desde o verso 17, um pouco antes, para não voltar tanto, Paulo está falando que não mais, para aqueles gentios que tinham sido convertidos, vocês não mais andem como andavam antes. Não mais vivam, não mais se relacionem, não mais falem, não mais pensem, tudo mais como vocês faziam antes, porque antes isso era normal. Vocês tinham um coração entregue ao pecado, vocês não conheciam a graça de Deus. Mas ele diz, vocês eram obscurecidos de entendimento. Verso 18, capítulo 4. Vocês eram insensíveis à palavra de Deus. Verso 19, por isso se entregaram a uma vida dissoluta para, com vontade, com desejo, cometerem toda sorte de impureza. Paulo está descrevendo o velho homem, aquelas pessoas que nascem, todos nós nascemos dessa situação. Se quando Cristo não nos alcança, nós estamos em Adão, com essa velha natureza. Mas Paulo fala a partir do verso 20, mas não fosse assim que vocês foram instruídos de Cristo, não foi assim que vocês foram salvos, agora é uma nova vida. Abandone aquela prática e tenha uma nova vida. Então, Paulo parte do pressuposto bíblico, claro, que ele está falando desde o capítulo 1, que cristianismo não é um estilo de vida um pouco melhor, é uma nova vida. Quando Deus alcança, quando Deus nos regenera, quando Deus nos dá um novo coração, Ele nos dá uma nova disposição mental, Ele muda os nossos desejos, os nossos afetos, a nossa forma de enxergar o mundo, de relacionar. Claro que nós ainda lutamos contra o pecado, mas não estamos mais dominados por ele, não podemos mais nos justificar. Eu sou assim mesmo. Eu fui criado assim, eu sou nervoso, eu sou irritado, eu tenho esse hábito de mentir. Paulo vai combater isso. Espera lá, mas e a cruz de Cristo? E o Evangelho? Não é capaz de nos moldar? Paulo diz, aquele que está em Cristo é nova criatura. Não podemos mais viver como antigamente. Paulo vem combatendo isso, porque agora nós temos Cristo em nós. E esse relacionamento com Cristo, ele vai invadindo toda a nossa vida, todos os pormenores. É isso que Paulo está falando. Ele está mostrando agora, já vem falando que nós não devemos andar como os gentios, com pensamentos. Veja que o pecado começa no pensamento. Ele fala assim, na vaidade dos vossos pensamentos, obscurecidos de entendimento. O Evangelho ataca lá no centro da nossa vida. Depois, logicamente, ele muda o exterior. Mas ele começa lá no nosso íntimo a transformação. Um pensamento bíblico, um pensamento sobre a graça de Deus, um desejo, um entendimento do que Cristo fez. Isso não é nada teórico, isso é prático. E Paulo agora, a partir do verso 25, ele vai entrar, meus irmãos, em questões muito práticas, que todos nós temos que olhar para isso e pedir misericórdia. Se você ainda não conhece o Evangelho, se você ainda não foi alcançado pela graça, não comece por aqui, porque você não vai conseguir viver dessa forma, ninguém consegue. Então tá bom, então agora é para eu deixar a mentira, então para falar a verdade. Então agora é como se fosse uma cartilha do que fazer. Isso aqui é um reflexo de um coração regenerado. Agora, se você e eu alegamos ter um coração regenerado, uma mente transformada, isso aqui tem que aparecer na nossa vida, porque o Espírito Santo está em nós e ele vai nos moldando, nos capacitando a isso. Então, Paulo vem falando exortações de credulidade agora. Ele vai falar vários contrastes, meus irmãos. Deixa a mentira, fale a verdade. Ele vai apresentando sempre, como eu já falei em outras oportunidades,
que o Evangelho sempre mostra o que não fazer e aponta o que fazer. Ele nunca deixa a gente no vácuo. Não é para falar mentira. O que é para eu fazer? Então, o Evangelho sempre fala assim, não faça isso. É por aqui, porque o Espírito Santo não nos deixa para nós decidirmos o que é melhor ou não. O Evangelho já aponta o caminho. Não é questão de, como eu falei, meus irmãos, de uma cartilha de moral e ética, do que nós devemos fazer. Paulo, a cada proibição, Paulo dá uma instrução. E a cada proibição ele coloca uma razão por que nós não devemos fazer isso. Ele vai nos ensinando, não faça isso. Por quê? Por causa disso. Fale assim, viva assim. Por quê? Por causa disso. Então nós vamos sendo instruídos em cada questão. Não é muito perigoso nós encararmos isso como um moralismo. O cristianismo não é moralismo. O cristianismo nos leva também a ter uma vida correta diante da sociedade. Mas o cristianismo não tem um monopólio do moralismo. Existem outras religiões, outras coisas que também ensinam bons costumes. Tenha paciência, cultive esses hábitos, mas não fala do pecado, não aponta para Cristo. Então acaba sendo uma casca. E eu coloquei algumas questões aqui, algumas diferenças rápidas entre moralismo e cristianismo. A primeira delas está na motivação. O moralismo, a própria pessoa é o principal motivo daquilo. Eu quero melhorar, eu preciso melhorar, eu. Ou outro motivo agregado, eu quero viver assim para o bem do país, eu quero viver assim por causa da cultura. Não tem Deus no relacionamento. Eu quero ter uma vida melhor para me transparecer melhor, para desfrutar de algo bom. Quando eu falho, eu fico triste. Não tem Deus, não tem pecado, não tem glória de Deus. É só eu e o homem. O cristianismo, a motivação é a glória de Deus. Como nós lemos em Filipenses 1:27, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho. O cristianismo aponta assim, Cristo é o nosso modelo, Cristo é a razão de tudo que nós devemos fazer. Coisas bem rápidas, meus irmãos. A segunda, fala da capacidade. O moralismo, o homem diz que o homem é capaz de melhorar naturalmente. Confie em você, acredite que você consegue fazer. E ainda fala que quanto mais instrução, melhor você vai ser. O cristianismo fala assim, todos pecaram, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, nós somos totalmente incapazes, porque nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Não há como nós vivermos melhor diante de Deus se nós não nascermos de novo. Então o cristianismo aponta sempre assim, você não confie em você mesmo, não busque em você mesmo, não olhe para dentro de você e busque forças para viver melhor, que você não vai encontrar. Você só vai encontrar pecado, incapacidade e tudo mais. A outra diferença fala do orgulho. O moralismo, a pessoa fica orgulhosa quando ela consegue fazer alguma coisa. E ela começa a apontar o dedo. Olha, eu consegui ter esse comportamento aqui, eu consegui fazer isso. Então você começa a ficar satisfeito com você mesmo, você começa a se achar melhor. Diz que até o apóstolo Paulo vivia assim, ele falava, eu era irrepreensível. Mas o cristianismo nos torna humildes. Nós damos o crédito sempre a Deus. Se hoje eu não faço mais assim, é puramente pela misericórdia e graça de Deus. Não é por causa de mim. Eu não tenho capacidade de me melhorar, de me purificar. Agora eu sou bom, eu aprendi uma técnica de viver melhor. Isso não é cristianismo. O cristianismo é relacionamento com Deus. Então fala que ele nos torna humilde, nos mostra e convence da nossa capacidade. E tudo que nós fazemos e vivemos, nós falamos, é só por misericórdia de Deus. Isso fala do nosso relacionamento, não só diante de Deus, mas diante das pessoas. Eu começo a ser mais misericordioso, mais compassivo, mais benigno, porque eu sei que se não é a graça de Deus, eu faço pior. O moralismo me torna cheio de orgulho. Eu não faço isso, jamais faria isso. Uma outra razão, o moralismo fica na superficialidade. Ele só fala de comportamento externo. Tenta melhorar, não faz assim, isso é feio. Muitas vezes a gente fala isso com os nossos filhos. Mentir é feio, o guarda vai brigar, o pastor vai ficar não sei o quê, a gente só quer comportamento externo. O moralismo ele só vai na casca, ele quer que você se pareça melhor. É como você pegar uma água poluída e ficar querendo jogar produto químico em vez de tratar a origem da água. Por que está poluído aqui? Vamos tratar lá na origem. Você fica tentando melhorar essa pocinha d'água aqui.
O cristianismo vai no fundo, ele fala da motivação do coração, do pecado. Por que eu ajo assim? Por que eu vivo assim? Porque o meu coração é rebelde com Deus, porque eu estou visando a minha glória, porque eu estou querendo fazer isso, o meu objetivo é pecaminoso, o meu coração brota coisas pecaminosas, e dos nossos filhos também. Por isso que o Danilo falou de pastorear o coração dos filhos. Não é ficar só mexendo no comportamento. Por que você está agindo assim, filho? Porque o seu coração também, como o do pai, é pecaminoso. Nós amamos a rebeldia, nós amamos fazer trapaça, mas nós precisamos de Cristo, isso não é correto. E você fala do Evangelho, você não fica só na casca do comportamento. O moralismo só mexe nisso. E o moralismo se preocupa unicamente diante dos homens. Eu quero parecer melhor diante da sociedade, da família, dos meus amigos. Não tem essa dimensão de que eu vivo na presença de Deus, de que eu vou prestar conta para Deus. Ele se preocupa unicamente, os homens se preocupam, tem até um autor que colocou aqui, homens que se preocupam com coisas dignas, bombas atômicas, guerras, mas que no seu íntimo vivem vidas imorais. Diante da sociedade são pessoas respeitáveis, mas dentro do lar vivem como filhos do diabo. Diante da sociedade são louvados, mas a própria família e parentes não conseguem conviver, porque o coração está lá, se preocupando com coisas diante da sociedade para ser valorizado, mas o coração pecaminoso. O cristianismo começa mudando o nosso coração e muda os nossos desejos, as nossas motivações, os nossos pensamentos, fazendo com que a gente viva privativamente, nós e Deus, ainda que ninguém esteja olhando. Você quer ter uma vida santa porque você sabe que você vive na presença de Deus. Você não está preocupado se tem alguém vendo. Você fala, Deus está vendo. Veja o Salmo 139, quando Davi fala, Senhor, para onde que eu vou da tua face? Para onde eu correr, eu não consigo escapar da tua presença. Isso é ter temor de Deus. Então, quando nós relacionarmos, coloque no seu coração, Senhor, será que eu estou sendo um moralista? Será que eu estou sendo um comportamento cristão? Qual é a motivação do meu coração quando eu faço isso? Quando eu tento esconder alguma coisa ou não? Essas são algumas rápidas observações que eu queria fazer para nós entendermos que Paulo não está ensinando moralismo. Mentir é feio, cuidado, hein? Se te pegarem mentindo. Não fica gritando, porque gritar, vai que o vizinho escuta e fala, nossa. Então, muitas vezes a gente está preocupado com coisas externas. E claro que tudo isso é um mau testemunho. Não estou anulando isso. Mas nós temos que tratar por que Paulo vai falar aqui para nós esses princípios que ele está dizendo. Vamos ler o texto, meus irmãos, 25 a 32, Efésios 4. Diz assim, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda a amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda a malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também em Cristo, Deus em Cristo, vos perdoou. Meus irmãos, como viver isso? Se não for voltar lá desde o começo de Efésios e ver o que Deus fez em Cristo por nós. As razões que nós temos em Cristo. Nós não podemos olhar isso aqui e falar, deixa que eu vou conseguir. Ninguém de nós consegue. Você lembra que o próprio Pedro tentou fazer isso? Senhor, todos vão te negar, eu não. Sempre há no nosso coração esse desejo de fazer por merecer. Eu consigo. Eu tive uma educação boa, eu venho de uma família tal, eu estou na igreja há tantos anos. A palavra de Deus quer nos levar a depender dele, porque Jesus mesmo falou, sem mim, nada podeis fazer. Nada que glorifica a Deus, nada que esteja de acordo com a vontade de Deus, eu e você conseguimos fazer por nossa força, meus irmãos. A palavra de Deus, ela quer nos colocar no nosso lugar, numa dependência total do Senhor. E o humanismo e a religiosidade hipócrita quer fazer assim, você consegue. Confia em você. Vou te dar 7 passos para você atingir essa vitória na sua vida.
Vou te dar essa estratégia para você conseguir isso. E a gente está cada vez mais esforçando com esforço inútil. Nós estamos com isso anulando a cruz de Cristo. Jesus não precisava ter morrido por mim. Deixa que eu consigo me salvar. Deixa que eu consigo melhorar. Deixa que eu consigo evitar pecados. Mas a palavra diz lá em Romanos que nós temos que mortificar os feitos do corpo pelo Espírito. Se pelo Espírito mortificar dos feitos do corpo, não é pelo esforço próprio. Claro que vai demandar uma atitude nossa diante de Deus, de buscar a Deus, de clamar por misericórdia. Mas se não for mediante a força do Espírito, tudo isso é em vão, meus irmãos. A gente escapa de uma coisinha aqui, cai num buraco maior ali. É isso que acontece. Por isso que Paulo está falando, não continue mentindo mais, porque Paulo está falando, vocês viam de uma vida pagã, vocês eram gentios, lembra que Paulo falou, vocês viviam obscurecidos de entendimento. Então aquilo era normal para vocês, ficar mentindo, ficar enganando, para ter vantagem, para não se dar mal, usar de mentira, de artifícios para difamar os outros, usar de meias verdades, que é mentira. Vocês não tinham preocupação com a verdade porque vocês não conheciam o Deus da verdade. Vocês viviam para benefício próprio. Então vocês mentiam e não tinham problema com isso. Mas agora não mais. Então Paulo não está falando que mentira é feio. Paulo está falando que mentira é pecado. É claro que é feio. Mas muitas vezes a gente fala para os nossos filhos, mentir é feio, mas feio é subjetivo. O que é feio para um pode ser bonito para o outro. A Bíblia trata de pecado. Mentira é perversão contra Deus. O Deus é o Deus da verdade e eu uso de mentira. Então não fique só, mentir é feio, mentir é feio. A sociedade secular não gosta da mentira também. Eles usam, lógico, mas tente manter uma sociedade empresarial à base da mentira. Não vai dar certo. Porque ela é danosa. Fala assim, eu vim fazer uma vaga de emprego aqui. Quem você é? Eu sou um cara mentiroso. Pergunte se alguém vai te contratar. Em sã consciência, não. Mas Paulo está mostrando que a mentira não é condizente com quem se diz cristão. Alguém que foi alcançado pela verdade, que é o Evangelho, agora vai usar de mentira. Ele entra, então... Como que nós vamos viver assim? Paulo está falando, Paulo fala em Tito, Deus mesmo não pode mentir. Se a palavra de Deus fala que eu devo espelhar o caráter de Cristo, e a palavra de Deus diz que Deus é o Deus da verdade, e que Deus ama a verdade no íntimo, como Davi confessou no Salmo dele, 51, tu amas a verdade no íntimo. Davi não falou, tu amas a perfeição no íntimo e eu não tenho chance. Deus sabe que nós somos pecadores ainda, mas Deus fala assim, Deus ama a verdade no íntimo. Não é só a verdade falada, é a verdade lá no coração, no íntimo. É praticar a verdade. E Deus, Tito 1:2 diz que Deus não pode mentir, porque Ele é a essência da verdade. Olha só esse pensamento, meus irmãos. Martin Lloyd Jones diz assim, quando o apóstolo diz que devemos deixar a mentira, não está interessado nisso nos termos dos moralistas e dos humanistas. Ele não diz meramente que mentira é uma coisa terrível e pode causar muito dano. É claro que é uma coisa terrível, mas como cristãos nós temos razões melhores para deixar a mentira. Nós somos reconciliados com Deus e estamos em comunhão com Ele. Veja que até a motivação para nós deixarmos a mentira tem que ser correta. Senão nós estamos fazendo como alguns ímpios que tentam viver melhor. Mas tem que haver no nosso coração essa motivação. Senhor, a mentira é horrível. Eu sei que ela é horrível, eu sei que ela é danosa, mas ela ofende o teu caráter santo. Ela não é condizente com quem diz que foi regenerado. Nós somos reconciliados com Deus. Meus irmãos, e nós estamos hoje, no mundo que estamos, com a sociedade que estamos, porque tudo isso começou com uma mentira. Lá no Éden, quando a serpente foi chegar para Eva, o que ela falou? Ela mentiu sobre o que Deus tinha falado. Deus falou a verdade. Foi ou não foi? E a serpente veio e mentiu. Não foi isso que Deus falou, não é essa a intenção dele. Começou com uma mentira. E a partir de lá, a mentira talvez é um pecado que mais tem sido praticado e talvez de forma mais... todo mundo faz, não tem como evitar. Mas nós temos que encarar isso, que Paulo está sendo, claro que nós poderíamos falar sobre a mentira de forma geral, mas Paulo está fechando o foco. Como irmãos em Cristo, nós não podemos cultivar a mentira. Não é que eu posso mentir fora do ambiente cristão, é claro que não.
tem muitas religiões que falam assim, você só não pode mentir para crente. Eu já escutei gente falando de outras religiões, falando, não, a Bíblia diz que eu não posso mentir para irmão que é da minha igreja, para de fora, que é do Egito, vão saquear. Eu já escutei esse argumento. Não, eu só não posso mentir para o meu irmão, mas aí fora, não, o pessoal é incrédulo, não tem problema. Mesmo, isso é o pior diagnóstico de uma religião morta que alguém pode cultivar. Claro que a verdade ela deve fazer parte da nossa vida normal, mas Paulo está falando assim, claro que, mas entre vocês, Paulo está falando do corpo de Cristo, não pode haver mentira, não pode haver engano, não pode haver falsidade. Mentir é pecado. E quem é o pai da mentira que João fala em 8,44? É Satanás. É ele que ama a mentira, o engano, a trapaça. Agora, como que eu vou deixar a mentira se eu não tenho uma visão de quem Deus é? Se a mentira traz tantos benefícios para as pessoas hoje, né? Esses prazeres transitórios do pecado que Moisés fala em Hebreus, todo pecado ele traz um prazer momentâneo, algum benefício, entre aspas, né, lógico, mas que diante de Deus é uma perversão. Então, se eu não tenho uma visão de Cristo, de quem Deus é, do que Ele fez por mim, do que Ele morreu por mim, que eu fui inserido num corpo, que Deus é um Deus da verdade, que Ele ama a verdade, e que a verdade é a melhor coisa que eu possa praticar, e que eu não consigo praticar porque eu sou pecaminoso, mas então eu tenho que me colocar diante de Deus, buscar a Deus, crescer em Deus, para cada vez mais parar de odiar a mentira, não só de falar, mas de ouvir mentiras, porque eu posso estar pecando como um receptador. Você sabia que, juridicamente, se você recebe um produto, você é culpado também do crime. E nós não podemos só falar mentira, evitar a mentira, nós devemos evitar ouvir a mentira. É o pecado da recepção. Eu estou recepcionando um pecado, estou gostando. Então, Paulo está falando, a mentira nunca é o melhor caminho. Nós temos que deixar a mentira. Paulo fala em Colossenses também sobre isso. Não mintais uns aos outros, porque isso faz parte do velho homem, daquele que não foi regenerado. E Paulo fala assim, deixa a mentira para um lado, porque o coração de vocês foi alcançado pela graça. Comece a falar a verdade. Isso aqui eu não sei qual que é mais difícil, os dois são, porque falar a verdade, muitas vezes, ela confronta as pessoas e nos confronta. Mas, meus irmãos, o evangelho é confrontador. Nós precisamos pedir graça de Deus para falarmos a verdade, vivendo a verdade, não ter apenas um discurso, mas falar a verdade e falar assim, é isso que aconteceu. É isso, a palavra de Deus diz isso, eu quero andar por aqui. Eu quero ser honesto, porque eu vivo na presença de Deus, daquele que conhece a minha palavra antes de chegar à minha boca. Antes que eu fale a mentira, Deus já sabe, você ia falar mentira, eu sei, antes da fundação do mundo eu te conheço. Pare de ter pensamentos mentirosos. Pare de ter intenções pecaminosas e mentirosas. Fale a verdade, porque Deus ama a verdade no íntimo. E a verdade, meus irmãos, ela é sempre curadora, sempre restauradora. Davi orou isso quando ele confessou, quando ele, no Salmo 32, quando ele foi pego, ele tenta justificar o pecado dele, ele fala assim, a tua mão pesava sobre mim, e ele vivia atordoado. Aí no Salmo 51 ele diz, eu nasci em pecado, a culpa é minha. Eu pequei, mas em Cristo há perdão, porque o Senhor ama a verdade no íntimo. Não é que Deus fica sabendo da verdade. Deus não fica sabendo de nada, irmãos. Deus sabe de tudo. Nós ficamos sabendo, Deus já sabe. Não é que eu vou contar para Deus a verdade. Deus já sabe da verdade. Deus não fica sabendo de nada, Ele já sabe de tudo. Agora, a verdade, Ele cura a nós. Nós precisamos lidar com a verdade diante dEle, porque isso glorifica Ele. Isso é o que Ele quer para nós. A falsidade destrói qualquer comunhão. A mentira, a verdade, ela nos ajuda a preservar essa união que foi feita na cruz. Mentira, nesse caso, não é só um ato de mentir, mas é todo um engano, Calvino diz. E a verdade significa honestidade. Paulo está querendo que os efésios sejam honestos uns com os outros, no trato, na negociação, na conversa, em tudo. Preservem a verdade, porque Deus é um Deus da verdade. E no verso 26 ele diz, irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. O que Paulo está ensinando aqui? Como que eu posso irar e não pecar?
toda ira é pecaminosa? Alguma ira não é pecaminosa? Geralmente, a nossa ira não é pecaminosa, a ira do irmão que é, né? A gente sempre pensa assim, né? É sempre fácil de confessar o pecado do outro. Mas a Bíblia é chamada para nós nos examinarmos. Não é isso que Paulo está falando, que a minha ira é boa, a sua não é boa. Salmo 4,4 também diz, irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o vosso coração e sossegai. Paulo não está falando que vocês podem irar à vontade. Ele não está falando, existe a ira justa e a ira injusta. A ira justa é a que o próprio Jesus teve, quando ele tirou contra o pecado. Quando ele, em Apocalipse, fala que vai vir a ira de Deus, muitas pessoas vão desfrutar da ira de Deus. Claro que tudo que vem de Deus é perfeito, inclusive a ira dele, que é um atributo tão santo quanto o amor dele. Mas para nós devemos pensar numa ira contra o pecado, para não sermos passivos diante da imoralidade, diante de pecados e falar, está tudo bem. John Stott até fala que nós precisamos desenvolver mais essa indignação contra o pecado. Não ficarmos vendo toda essa depravação e falar, é assim mesmo, nada me atinge, ficar passivo diante disso. Mas irar contra o pecado, essa é uma ira que Deus quer que nós façamos. Odeie o pecado, fique indignado quando você vê o nome de Deus. E isso não quer dizer que eu vou sair fazendo justiça com as minhas próprias mãos. Não é isso que está falando. Fica irado e deixa a ira tomar conta de você e vai e arrebenta com tudo. Isso é pecado. Mas indignação no meu coração contra qualquer pecado, contra qualquer coisa que ofende a Deus, eu tenho que aprender a cultivar isso. É uma ira justa que eu falo, Senhor, eu odeio o pecado. Eu não quero que eu ver as pessoas blasfemando contra o Senhor. Tem misericórdia na minha própria vida. Mas essa ira, ela pode também, embora ser justa, ela pode se transformar em uma ira pecaminosa. Eu posso querer fazer justiça com as minhas próprias mãos por algo que começou correto e agora eu quero resolver o problema do meu jeito. Então, ela nasceu de uma fonte correta e contra o pecado e ela descambou por uma justiça própria, por uma ofensa, por uma briga e por aí vai. Não é isso que a Bíblia está ensinando. Matthew Henry fala assim, embora a ira possa entrar no interior de um homem sábio, ela repousa somente no seio dos tolos. Ou seja, ela só se aloja e fica ali alimentando pensamentos, coisas contrárias à palavra de Deus, daquele que não teme a Deus. Irar e pecar é natural do velho homem. As pessoas hoje se iram. Qualquer coisa, elas estão irando contra alguém e estão querendo resolver o problema. Buzine para alguém no trânsito. Não faça isso, só foi um exemplo teórico. Nós vemos como as pessoas hoje matam por causa de nada, ofendem, brigam e fazem de tudo. A ira acende e toma conta de todo o ser. Vocês lembram de Caim e Abel? A ira fez, descaiu o semblante e ele ficou alimentando aquela ira. Ela culminou no quê? Disfarçadamente ele chamou o irmão. Vamos até o campo? Vamos dar uma volta? O irmão dele não devia estar percebendo que ele estava tão irado no começo, porque senão não iria. Ele foi e ele matou o irmão dele. E Deus foi perguntar para ele e falou assim, eu não sei. E, aliás, além de não saber, que já veio uma mentira junto com o pecado, eu sou culpado, eu tenho que cuidar do meu irmão agora, culpando a Deus. Começou lá com uma ira injusta. A ira pode vir do ódio, da inveja, do insulto, do dano sofrido, da perda, da rejeição, do desprezo. Toda a ira que eu tenho porque eu fui ofendido, ela é uma ira pecaminosa, meus irmãos. Eu não fui tratado como eu mereci, estou irado. Não fizeram o que eu gostaria, estou irado. Meu filho não está me obedecendo, estou irado contra ele. Essa é a ira pecaminosa. Porque ela sai do motivo de um orgulho. Meu orgulho foi ferido. Quem você pensa que é para me tratar desse jeito? Olha, quem eu sou? Nós nos estamos colocando num lugar que eu não possa ser ofendido e que eu jamais faria isso. E como nós erramos e pecamos com essa ira. Quando eu fui ofendido, quando não me fizeram, quando eu esperava alguma coisa, quando me trapacearam. É claro que essa ira pode acender em nós ainda, porque nós somos pecadores, meus irmãos. Mas se surgir,
trate imediatamente diante de Deus, porque essa ira, ela aloja, ela cria raiz de amargura. A ira brota no coração, ela cria raiz de amargura. Aí o negócio ramifica que o estrago é muito maior. Então, quando você e eu pensamos, vamos dar um exemplo dos nossos filhos quando fazem algum ato de rebeldia, às vezes a gente acende aquela indignação. É porque eles estão ofendendo a Deus? Ou porque eles estão tirando o meu descanso, o meu repouso, eu queria descansar? É simples, é porque nós somos perturbados no nosso direito e eu fico irado. Agora, se nós estamos pensando na glória de Deus, fala, Senhor, esse pecado, eu não estou irado contra o meu filho, contra o pecado que está manifestando na vida dele, eu quero tratar isso, Senhor, tem misericórdia, me dê sabedoria para ajudá-lo a vencer isso, porque eu também faço isso diante do Senhor, eu também sou pecador ainda. Então, nós começamos a tratar do problema. Essa ira, então, ela é indevida quando nós iramos, quando a motivação é nossa. Há 3 modos pelos quais nós ofendemos a Deus quando ficamos irados. Quando não tem razão nenhuma, Calvino diz, quando nós vamos longe demais, cultivamos essa, em vez de tratar logo com o pecado, nós ficamos dando corda, alimentando. E quando a ira que deveria ser dirigida, às vezes, contra nós mesmos, pelos nossos pecados, ela é transferida para o irmão. Que foi o que Caim fez. Ele pegou aí, em vez de ele examinar a própria vida dele, ele falou, a culpa é do meu irmão. E a culpa é de Deus. E eu vou acabar com o problema. Vou matar e vou falar para Deus que não tem nada com isso. E o pecado só foi aumentando o estrago. Então, meus irmãos, a ira de Deus, ela é justa. A nossa, provavelmente, quase nunca é justa. Nós precisamos aprender que nós podemos irar contra o pecado, mas não podemos pecar agindo de forma contrária à palavra de Deus. E se a ira já nasce do meu ego ferido, ela já nasce pecaminosa. Então eu tenho que tratar isso logo diante de Deus. Porque lá no verso 31, o que Paulo vai falar? Longe de vós toda amargura, cólera e ira. E aqui ele fala, irai-vos, eu não pequei. Porque ele está falando que existe uma ira contra o pecado, que ela é justa. Nós amamos a verdade e não concordamos com o pecado nem na nossa vida e nem na vida do irmão, mas nós não afetamos a dignidade, a integridade, não afetamos o irmão que foi criado à imagem de Deus, ou a uma outra pessoa que todo ser humano foi criado à imagem de Deus. Então a ira deve ser assim, irar e não pecar. Nós devemos, Tiago 1,19 diz que nós devemos ser tardios no irar, porque diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Será que Paulo está falando que eu posso ficar irado até a hora que o sol estiver indo embora? Eu vou curtir minha ira aqui, eu vou ficar olhando lá na Groenlândia, tem uma época do ano que o sol fica 24 horas. E aí o cara fala, para mim esse versículo não cabe, eu posso ficar irado e às vezes por muito tempo. O que o Paulo está falando é o seguinte, resolva o quanto antes essa questão. Não passe de um dia para o outro, porque esse negócio vai armazenar, é um parasita. É como você saber que você está com uma coisa que está te corroendo, um verme que está te corroendo, e você fala, vou deixar para resolver isso depois. É claro que quanto mais você demorar, você for dormir com isso, você está dando lugar para sair a armazenar, brotar, sedimentar e começar a atingir mais o seu ser, seu pensamento. Você vai começar a ter pensamentos estratégicos para colocar essa ira em ação. Você vai ter muito mais risco de falar mal de alguém por causa da sua ira, e o pecado deve ser tratado o quanto antes, meus irmãos. Claro, nós devemos pedir graça de Deus, porque senão nós vamos cultivando. Paulo está advertindo contra ficar acolhendo essa ira. Sabe, você mesmo fica tentando se convencer que você está certo. Você já fez isso? Não, mas eu tenho razão também, mas... Não, depois eu resolvo sobre isso. Aí você quer achar algum irmão que vai te dar razão para aquilo. E você não quer confessar, você não quer tratar, você quer ficar procrastinando, enrolando, e o pecado vai armazenando. E o pecado, meus irmãos, ele vai sendo gerado dentro do nosso ser. Uma ira, ela vai sofrendo o meu processo de uma gestação. Tiago fala isso.
aí vai dar luz ao pecado. É uma coisa estrondosa. Por quê? Porque lá no comecinho você não matou. É como se arrancar uma erva daninha, uma semente que começou a brotar, e falar, deixa ela aí. Passa um tempo, a raiz dela vai afundando e fica muito mais difícil de tirar, ela vai estragando outras coisas. Então, Paulo está falando, não deis lugar à ira, irai-vos e não pequeis, não se põe só sobre a vossa ira. Agora, o que tem a ver, meus irmãos, o verso 27, nem deis lugar ao diabo. Isso aqui, meus irmãos, como é sério isso? Paulo vem falando de mentira, de ira, e agora está falando para dar lugar ao diabo. Ou seja, quando você e eu entramos numa prática pecaminosa, de mentira, que ele diz aqui, de ira, e não tratamos isso diante de Deus, e não resolvemos isso com quem quer que seja, nós estamos dando lugar para o diabo nos levar a pecar muito mais. Quando nós damos lugar ao pecado, nós estamos dando lugar ao diabo. Não é que o diabo vai dominar o cristão, mas a palavra de Deus diz que nós vamos sofrer muito mais tentação, porque ele é muito mais astuto do que todos nós juntos, meus irmãos. Em Cristo, somente em Cristo, que nós podemos vencer as tentações e as flechas malignas do diabo. O diabo sabe que é uma linha muito fina entre a ira justa e a ira injusta. E quão difícil é as pessoas estar fundamentadas na palavra de Deus. Olha só, o que John Stott diz? Por isso, o diabo gosta de ficar espreitando as pessoas zangadas, esperando poder tirar proveito da situação, ao provocá-las para o ódio ou a violência, ou a um rompimento da comunhão. Veja, o diabo ele não anda ao derredor para nos sentar, ele sabe, quando nós ficamos em pecado, acumulando pecado, não confessando, ele fica espreitando as pessoas zangadas com ódio no coração para estimular a cometer mais pecados. Olha aqui, para vocês não acharem que sou eu que estou inventando isso, quando homens de Deus a dizem, Paulo nos adverte a sermos cuidadosos para não deixar Satanás assumir o controle da nossa mente. A enfermidade do ódio prolongado é incurável ou quase. A razão para isso é que, em vez de resistir ao diabo, damos a ele o controle do nosso coração. É por isso que a ira deve ser desalojada antes que nosso coração fique cheio com o veneno do ódio. É sério isso ou não é, meus irmãos? Nós ficamos brincando com a ira, com o pecado, com a mentira, armazenando isso, não tratando, olha onde chega. Mais um. Matthew Henry diz assim, aqueles que perseveram na ira pecaminosa permitem que o diabo entre no seu coração e permite que ele tenha vantagem sobre eles, provocando maldade e maquinações nocivas. Ninguém pode falar, mas esse é o meu temperamento mesmo, eu sou irado. Tudo bem, é um temperamento pecaminoso, você precisa tratar isso na cruz. Nenhum de nós temos razões e justificativas para continuar no pecado, meus irmãos. Se nós olharmos para a cruz e vermos o que Cristo fez, o poder da cruz, de nos fazer novas criaturas, de nos dar um novo coração, de perdoar todos os nossos pecados, eu não posso falar assim, eu não consigo. Não, eu não consigo mesmo, claro. Mas em Cristo, por causa de Cristo, agora eu tenho poder, pelo Espírito Santo eu tenho poder de falar não ao pecado. Ninguém está falando de esforço próprio, deixa que eu consiga fazer isso, ninguém de nós consegue. Mas se nós somos cristãos, todos nós somos capazes, pelo poder do Espírito Santo, de vencer os pecados na nossa vida. Cada vez mais eliminá-los, confessá-los mais rapidamente. Não sermos dominados. Eu sou assim mesmo, esse é meu jeito, eu fui criado assim, eu sou irado. Tudo bem, mas e a cruz? E o Evangelho? Aonde fica isso? O poder de Deus, o Evangelho não é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, salvação em todos os aspectos. E a salvação em Cristo, ela não vai nos trazendo essa salvação diária sobre o poder do pecado? Claro que sim. E Paulo diz ali, continua no verso 28, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha que acudir ao necessitado. Meus irmãos, o trabalho não é resultado da queda. Não foi um castigo de Deus. O homem era para ficar à toa o dia inteiro e pecou, agora vai trabalhar. O pecado ele é antes da queda. As duras consequências com o pecado piorou. Nós lemos lá em Gênesis, agora você vai ter muito mais dificuldade, vai ter erva daninha, vai ter tudo, mas o trabalho em si é uma bênção de Deus. Só que o nosso coração pecaminoso prefere levar vantagem de alguma forma sem o trabalho.
ou trabalhar desonestamente, ou trabalhar na mentira. E Paulo está falando assim, ó, tudo bem, vocês antes podiam roubar, e roubar aqui pode ser de várias formas. Roubar dinheiro, roubar tempo. Sou pago para trabalhar tantas horas e fico enrolando no trabalho. Tem várias formas de você se enganar, de você roubar, de você obter um negócio que não é legítimo para você. Paulo chega a falar em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 3,10, quem não trabalha, não coma. Os irmãos falam, já que Jesus vai voltar, vamos ficar à toa. Só que ficar à toa, então também não coma, porque você vai pesar para alguém. Então a Bíblia é sempre a favor do homem trabalhar. Dentro do limite certo, um trabalho legítimo, honesto, obviamente, né? Mas sempre faz parte para que nós possamos expressar o dom que Deus nos deu nas mais diversas formas de trabalho, para que nós possamos glorificar a Deus com o nosso trabalho e acudir ao necessitado. O trabalho nunca é um fim em si mesmo. Pode ser que para o mundo, meus irmãos, o trabalho seja uma forma de você cada vez mais ficar isolado, curtindo a sua vida com seu dinheiro para você. Mas o cristão, ele não usa o trabalho para enriquecer. Deus pode permitir que pessoas trabalhem honestamente e enriqueçam, e não há nada de pecado nisso. Mas a finalidade, seja para qualquer um de nós, é ter um trabalho honesto diante de Deus, não roubar, ter uma ocupação sadia, viver na presença de Deus, para que nós possamos não ser pesado para ninguém, para que nós possamos expressar a glória e os dons que Deus nos deu, e também para acudir ao necessitado. Aqui não está falando só os ricos têm que acudir ao necessitado. Todos nós temos esse dever de cuidar uns dos outros. Ah, mas eu não sou rico, como que eu vou ajudar alguém? Todos nós somos capazes de ajudar alguém na medida das nossas posses, com o nosso trabalho. Sermos úteis, isso é viver como corpo. Então, Paulo está falando, por trás do roubo está o egoísmo. Ah, eu não quero trabalhar, eu não quero fazer, é melhor eu usar esse meio mais fácil aqui para eu conseguir as coisas. E Paulo está falando, trabalhe. Pare com essa vida passada, não combina mais ficar à toa, ser ocioso, roubar tempo, roubar dinheiro. Várias formas, vocês precisam ser honestos, trabalhar. Paulo está atacando aqui a cobiça, ou seja, como Paulo também fala em Romanos, usar os membros do corpo para a justiça, para trabalhar para a glória de Deus, que nem Paulo fala, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus, inclusive o nosso trabalho tem que expressar a glória de Deus. Há uma história dos puritanos, que eles encaravam tão certo isso, que quando eles faziam cadeiras com as mãos trançadas, ele falou assim, é fácil nós, quando formos comprar uma cadeira, saber se foi feita por um puritano, por um cristão mesmo ou por um ímpio. Não olhe apenas assim por cima, olhe, vire ela. Aquele trabalho que ninguém vai ver, eles fazem perfeito. Eles não deixam o acabamento de qualquer coisa. Isso aqui ninguém vai descobrir. Quando descobrir, já é tarde. Aí não vão saber quem fez. Faça para a glória de Deus. Ainda que ninguém vai ver aquele fundinho mas você vai fazer perfeito dentro da sua capacidade, porque você fala, eu estou fazendo para Deus. Eu não estou fazendo só por fazer uma coisa, mascarar um negócio, e quando descobrir eu já caí fora, já ficar dando dor de cabeça. E um mau testemunho. Falou, mas isso aí não é cristão? Toda vez que ele vem trabalhar aqui, dá problema. Nunca faz o combinado, faz uma coisa mal feita e depois fala que é crente. Já ouviram essa acusação? Infelizmente é verdade, meus irmãos. Meu pai, que era pastor a vida inteira, ele falou assim, como eu gostaria de indicar irmãos da igreja que tem várias ocupações para um servir o outro, mas como é perigoso isso, porque sobra para o pastor. Não foi o senhor que indicou aquele, rapaz, o cara foi lá em casa, aprontou um serviço mal feito, sumiu, pegou dinheiro e não voltou. Se nós encararmos que nós vivemos diante de Deus e que tudo que nós fazemos é para a glória de Deus, nós não vamos fazer coisas perfeitas, porque nós não somos. Mas nós vamos ser honestos, justos diante de Deus e com o nosso próximo. Eu não quero roubar nada seu, eu quero prestar um serviço para a glória de Deus com o dom que Ele me deu. Então, não apenas juntar dinheiro, claro, é servir ao necessitado, poder ajudar. Que bênção que é você poder ter um recurso, alguma coisa, de alguma forma, seja prestando um serviço, você poder ajudar um irmão da igreja. Você poder servir a Deus servindo a igreja, servindo a Cristo, servindo os irmãos. Por quê? Porque nós somos corpo um do outro. Paulo começa falando isso no verso 25. Por que eu devo falar a verdade? Porque nós somos membros uns dos outros. Quando eu minto para alguém, eu estou dando uma facada nos órgãos vitais do corpo de Cristo. Eu estou sangrando o corpo.
E eu sou prejudicado com isso também. E, logicamente, a glória de Deus em primeiro, mas experimente cortar o seu dedo, faz um talho aqui e fala, não, eu não sou afetado, só o meu dedo que foi afetado. Isso que é vida de corpo. Quando você vive um engano, você está prejudicando a glória de Deus, a vida da igreja, a unidade e a você mesmo. E Paulo está falando, ele continua no verso 29, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe. Bom, isso aqui a gente pode pular, que a gente não tem problema com isso. Aliás, nada, né, meus irmãos? Esse assunto aqui, Paulo, não sei de onde que ele tirou da cabeça que cristãos têm problema com mentira, né? Obviamente que nós temos. Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Paulo está falando, uma das características que Deus nos fez para nos comunicar com Ele e com os outros é a fala. E nós sabemos do texto de Tiago 3 como a língua ela está a serviço do pecado, por causa de um coração que está a serviço do pecado. E nós sabemos o poder que nós temos diante que Deus nos deu de edificar alguém ou de destruir alguém com a língua, com a fala. E muitas vezes, meus irmãos, parece que nós somos batizados com a boca sempre fechada, obviamente, mas parece que, essa aqui eu quero rejeitar. Quando nós cremos, que é o primeiro ato, antes do batismo, nós estamos confessando, verbalizando nossa fé em Cristo. Agora eu vou usar a mesma verbalização para mentira, para falar palavras podres, torpes, que prejudicam, que desonram a Deus, que prejudicam a unidade da igreja. Será que Deus não alcançou o meu coração a ponto de as minhas palavras agora serem edificantes? Eu lembro que eu li uma frase há muitos anos, eu tenho ela anotado na minha outra Bíblia lá. Alguém disse assim, quando lhe for permitido para falar, fale de coisas edificantes. É claro, não é ficar falando versículo o dia inteiro, por irmão, mas é falar a verdade em amor. Falar sobre a palavra de Deus, obviamente, tem que fluir sempre do nosso coração, um conselho cristão, uma orientação de acordo com a palavra de Deus. Não ficar com linguajar, logicamente, obsceno, duplo sentido, palavras que vão ferir o irmão, palavras que vão apodrecer o ambiente da igreja. Pense, será que se eu falar isso? Eu não vou falar, só vou ficar pensando. Está errado, é pecado do mesmo jeito. Porque a Bíblia diz que nós temos que cultivar uns pensamentos corretos. Mas a palavra ela é lançada como uma granada, que ela destrói quem está perto. Nós temos que orar a Deus. Senhor, não deixe sair da minha boca nenhuma palavra podre, ofensiva. Mas antes, palavras que unicamente for boa para edificação. E conforme a necessidade das pessoas, meus irmãos, nós lidamos com necessidades uns dos outros sempre. Alguém está aflito, alguém está abatido, alguém está angustiado. A gente vai lá e faz uma piada. Vou falar, é complicado, hein? Não tem nada para falar. Edificar uns aos outros com a verdade. A Bíblia diz, aconselhai-vos uns aos outros mutuamente. Como que a gente aconselha uns aos outros? Falando, orando, falando palavras, não é de autoajuda para levantar o irmão emocionalmente, mas é falar palavras edificantes que expressam a graça de Deus. Por exemplo, no Salmo 119, o salmista fala lá, o que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. Ele está falando que a palavra de Deus vivifica ele na hora da angústia. Como que você vai consolar alguém que está angustiado? Falando da palavra de Deus. Falando da esperança que é em Cristo. Não é tratando, isso não é nada, irmão. É realmente se condoendo com ele da hora dele, mas falando a verdade, levando o evangelho, falando das verdades, da esperança que é em Cristo, ouvindo ele, dando algum conselho, transmitindo graça. Muitas vezes a gente só faz graça, mas nós temos que transmitir graça nas nossas palavras. Saber o que falar uns para os outros, para a edificação do corpo de Cristo, nesse objetivo que Paulo está mostrando aqui em Efésios. Outro é o verso 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fossem selados para o dia da redenção. Paulo está falando aqui, não é que nós temos condições de desestruturar a Trindade. Agora eu vou deixar o Espírito Santo ofendido, e agora... É uma linguagem para nós entendermos, primeiro, que o Espírito Santo não é uma força impessoal, não é um poder impessoal, é uma pessoa. Deus, a Trindade, é uma pessoa. Nós relacionamos não é com uma força impessoal, com uma energia, é com uma pessoa. E nós, com o nosso pecado, quando nós vivemos em pecado e não tratamos isso, nós não estamos glorificando a Deus. E isso, obviamente, nos mostra que Deus é afetado. Não no sentido que eu posso destruir algo dele, mas que eu estou indo contrário ao objetivo do Espírito Santo na minha vida.
Eu não estou agindo conforme o Espírito Santo deve e conforme ele me guia. Então, isso eu estou pecando. E quando eu peco, é obviamente que Deus não se alegra com o pecado. Deus não se alegra com uma injustiça. Embora ele continue sendo Deus perfeito. Que vou citar esse irmão aqui, ele é um teólogo reformador protestante suíço. Não foi muito conhecido, mas foi muito influente entre os teólogos da Reforma. Ele diz assim: o discurso é a imagem da mente. Se tiver a mente pura, você não dirá nada que seja impuro. Ninguém acreditará que alguém que fala de modo obsceno possa levar uma vida virtuosa. Também não é suficiente que o discurso do cristão seja inofensivo. Ele também tem que ser útil. Então, quando nós falamos coisas indecentes, nós estamos, de alguma forma, evidenciando uma mente ainda impura. Isso, logicamente, não agrada a Deus. Martin Buber diz: é certo que devemos controlar os nossos gracejos para não ofender ninguém. Devemos nos adaptar às pessoas de uma maneira que as edifique e que lembre das suas responsabilidades. Tudo isso nós alegramos o Espírito de Deus que habita em nós. Por quê? Porque ele nos fez um corpo. E quando eu trato com a mentira, com palavras torpes, com palavras, logicamente, eu estou andando em contrariedade ao que o Espírito Santo faz em nós. E no qual foste selados para o dia da redenção, nós já vimos em Efésios 1 que o Espírito Santo habita em nós e é aquele que está conosco que nos garante a salvação. No verso 31 ele diz assim: longe de vós toda amargura, cólera, ira e gritaria e blasfêmias, bem assim como toda malícia. Paulo está falando assim, a amargura que nós já vimos é um espírito azedo, ácido, que leva palavras azedas, pessoas ressentidas que não perdoam. Elas estão alimentando ofensas. Pessoa amargurada é aquela que está alimentando ofensa. Depois ele fala: toda cólera, ira e também esteja longe de vós. Aqui são duas atitudes semelhantes. A cólera expressa mais uma fúria, uma agitação da mente, uma ira, uma raiva muito que desestrutura. E ele fala que a ira expressa uma hostilidade mais firmada, mais serena, mais estratégica. Toda gritaria fala de pessoas que estão alteradas pela cólera, pela ira, erguendo a voz, gritando uns com os outros. Como que é o ambiente na sua casa, meus irmãos? É na base da gritaria? Na ofensa um com o outro? Como que nós precisamos do Espírito Santo para relacionarmos também na igreja, assim? Blasfêmias é falar fria e deliberadamente mal de algum irmão para prejudicar a reputação dele. Eu saio falando pelas costas ou pela frente, com o desejo de maldizer, irmão, de criar uma ofensa para ele, de fazer com que todo mundo olhe para ele e fale assim: não sabia que ele era assim, sendo que isso é uma mentira, porque se for verdade eu tenho que tratar com ele. Eu vou blasfemando, eu vou falando mal, e às vezes a gente usa isso: não, mas eu só estou contando um caso. Não estou contando. Nós temos que tratar com as pessoas, com a verdade, com a igreja. Agora, a blasfêmia, eu vou difamando, vou destruindo o caráter das pessoas. Eu chego para alguém e falo: ficou sabendo do fulano? E o do outro. E às vezes é com um arzinho bem sutil, bem inofensivo, mas é para dar o bote. Malícia é tramando mal intencionalmente contra as pessoas de forma sutil. Paulo está falando assim: longe de vós tudo isso. Isso aqui não... O que disso daqui é coerente com a vida de alguém que professa ser cristão, meus irmãos? Amargura, cólera, ira, ressentimento, gritaria, mentira. Nós sabemos que isso não faz parte de um cristão. Embora nós lutamos com isso, mas isso não pode mais reinar no nosso coração e dominar a nossa vida e os nossos relacionamentos. Nós devemos que abandonar isso pela confissão, pelo pecado, e rejeitar isso. E Paulo termina então: ao contrário disso, ou seja, ao contrário de vocês ficarem cultivando isso, cultivem essas virtudes do Espírito Santo. Sede uns para com os outros benignos. Em vez de ficar amargurado, falando mal, tenha atitudes de bondade, assim como Cristo foi bondoso e é bondoso com você. Você não é um discípulo de Cristo? Por que Cristo é bondoso com você e você vai ser mal com os outros? Sede benignos, compassivos. Benignos em vez de ter amargura, não é só: eu não tenho amargura, já estou bom. Não, você tem que fazer a atitude positiva. É isso que vai matando cada vez mais o pecado. Quanto mais eu pratico, obedeço a Deus, mais eu vou mortificando. Compassivos fala da compaixão de sofrer
a dor do irmão como se fosse a minha. Aí eu vejo o irmão sofrendo, puxa vida, que pena, e vou embora. Eu não me coloco no coração do irmão, eu não oro por ele, não vou tentar ajudar de alguma forma, não me coloco à disposição para ajudar. A vida de corpo exige isso, meus irmãos. Não é apenas eu ficar, que pena, irmão, não sabia. Nossa, mas é eu colocar na dor dele. Como que eu posso ajudá-lo? Além de orar, além de estar junto, fazer alguma coisa para nos ajudarmos, sermos compassivos. E lógico, meus irmãos, perdoando-nos uns aos outros. Que família, que casamento, que família, que igreja, que vive, expressa mais o amor de Deus, senão o perdão. Como que, e muitas vezes nós assinamos as nossas próprias sentenças, quando nós oramos, o Pai Nosso, Senhor, perdoa-nos como nós temos perdoado os nossos ofensores. Aí Deus olha para o meu coração e fala assim, você não tem perdoado ninguém não, por que você está orando assim? Agora o perdão é divino, meus irmãos. Todos nós, por natureza, queremos vingança, queremos retaliação. Não queremos sair por baixo, o perdão é acolher o dano. Ainda que você foi injustamente, você, em nome de Jesus, você e eu temos o dever e o privilégio de perdoarmos, porque ninguém, meus irmãos, nos ofende mais do que nós ofendemos a Deus. Ninguém te ofendeu mais na vida do que você ofende a Deus e eu também. E Deus nos perdoou em Cristo. Deus ofereceu o perdão dele. E agora, quem sou eu para falar assim, não, você eu não perdoo? É fácil? Eu não estou falando, meus irmãos, que é fácil para mim. É a mesma dificuldade que vocês têm e eu tenho. Mas o que eu estou falando é de que, como cristãos, nós temos o Espírito Santo e temos a vida de Cristo em nós, que nem o pastor Marco falou, a união com Cristo, e a partir disso nós conseguimos falar assim, eu te perdoo. É muito difícil, é impossível aos olhos humanos, mas sem essas práticas, sem essas virtudes do Espírito, nós não conseguimos glorificar a Deus, expressar uma vida de corpo. E ele diz aqui, perdoando uns aos outros, mas como? É pedindo para o irmão, falar assim, não, então agora eu vou querer que você se humilhe diante de todo mundo. É como Deus nos perdoou, nos levando ao arrependimento e falou assim, eu te perdoo. É que parece que nós estamos saindo perdendo, né? Mas eu queria dar uma descontadinha no irmão, para não sair por baixo. Isso é pecaminoso. Isso é o desejo do velho homem. Em Cristo, nós temos que falar assim, irmão, eu sou obrigado a te perdoar, e eu quero que Deus me dê esse prazer de te perdoar, porque eu sou perdoado por Cristo, eu fui perdoado, e Deus me perdoa toda vez que eu confesso meus pecados para Ele. Meus irmãos, o que nós podemos concluir? Nós só podemos viver assim se nós passamos pelo novo nascimento. Se nós, lá atrás, no capítulo 1, falamos assim, Deus me perdoou em Cristo. Deus me adotou, Deus me justificou, Deus me redimiu. Eu estava morto e Deus me deu vida. E Paulo vem crescendo nessa verdade. E agora, na questão prática, falou assim, se eu sou um cristão, eu tenho que parar de tentar me melhorar por conta própria, porque eu não vou conseguir. Porque aquele que está tentando melhorar por conta própria ainda está deixando Deus de lado. E aquele que também fala, não tem jeito, eu sou assim mesmo, só na glória que eu vou melhorar. Não. É só na glória que nós vamos estar sem pecado, obviamente. Mas a vitória, a santificação, ela já tem que ser crescente aqui. Aliás, a santificação é o lado visível que você foi justificado e perdoado. Por isso que eu falei que não tem santificação abstrata. Eu fui perdoado, mas a minha vida só mostra a prática do velho homem, prática pecaminosa, no pensar, no falar, no relacionar. Eu sou um ímpio, mas na hora de falar eu sou um crente. Não tem jeito, meus irmãos. Isso é uma esquizofrenia que o mundo coloca. Você pode falar certinho e está vivendo errado. Ou seja, você não foi regenerado ainda. Por isso, clame a Deus, Senhor, por que eu tenho vivido assim nos meus relacionamentos? Será que eu ainda não tenho compreendido? Primeiro, será que eu não fui alcançado pela graça? Ou será que a minha compreensão da graça ainda é misturada com obras? Será que eu estou tendo muita justiça própria nos meus relacionamentos? Será que eu ainda não entendi que eu vivo na Tua presença e de que, pelo poder do Espírito Santo, eu posso obter vitória sobre esses pecados que eu tinha cultivado antes? Somente Deus em Cristo pode nos levar a viver esse padrão para a glória dele, meus irmãos.